Algumas últimas informações sobre os recursos que nós temos para ajustar o diagrama de Gantt ou utilizar esse modo que é tão utilizado no dia a dia do planejamento e do controle. Nós temos aqui, deixa eu eliminar esse aqui no momento ainda, nós temos, como já apresentado, a lente para auxiliar uma rápida formatação da escala de tempo. Temos a mudança para a atividade, ou seja, se nós estamos muito fora do local no tempo de uma atividade, conseguimos localizá-la rapidamente com o uso do ir para a atividade, ou, como já apresentado, com o botão F5 para escolher a atividade ou a data. Agora, existe aqui uma Copy Picture, um ícone para Copy Picture, que permite que nós coloquemos a imagem do cronograma para a tela, ou seja, criar uma imagem para a tela, para a impressora ou para um arquivo. E essa imagem pode ficar restrita ao que está na tela, e a tela pode ser limitada a um tamanho definido, ou para as linhas selecionadas, e aí não ficaríamos limitados apenas àquilo que aparece na tela. Ou ainda, a linha selecionada numa escala de tempo a definir pelo usuário, e nesse caso o mapa ou a imagem a ser gerada seria bem grande na forma de arquivo. O Print Preview, como já comentamos, é o modo mais adequado para passar essas informações, e é claro que a impressora ela provavelmente vai ser ajustada em função do tamanho do papel disponível. A impressão de cronogramas ela só é válida como apresentação de um planejamento inicial, como composição de um contrato, como apresentação em reuniões de muitas equipes, mas, na verdade, nós vamos ver que o cronograma, na forma do diagrama de Gantt, ele é muito dinâmico, não compensa ficar imprimindo toda vez que faz uma medição várias e várias folhas ou várias e várias pranchas com a atualização. Então, o diagrama de Gantt ele tem um significado maior na apresentação inicial, na composição de um contrato, na formalização de um compromisso ou numa revisão significativa, ficando o uso de filtros e o uso de modos específicos para apresentar um conjunto de atividades do período, um conjunto de atividades sob análise para impressão. Ainda sobre o método do caminho crítico, ou seja, do caminho onde as barras ficam na cor vermelha, onde você não tem flexibilidade para atraso, onde definimos o prazo do projeto, nós encontramos 6 ou 7 elementos que vão atrapalhar o resultado da aplicação desse método. O uso de deadlines ou limitadores, conforme visto na unidade 4, o uso de restrições de datas não começar antes de, ou não terminar antes de ou depois de, o uso de durações corridas ou durações em dias corridos, o uso de calendários especiais, o uso de recursos ou calendário de restrição de recursos traz
alteração no cálculo original da ferramenta. Isso significa dizer que nós temos problemas na identificação do caminho crítico quando utilizamos esses recursos de prazos, deadlines, calendários no nosso projeto. Vamos tentar, no projeto modelo, mostrar esses problemas na alteração da aparência do caminho crítico. O deadline aqui é um elemento gráfico, representado por uma seta, e aqui ele está sendo colocado mais e mais perto da atividade. Como essa atividade é a própria do caminho crítico, eu vou colocar um deadline na atividade 7, que tem como data prevista de conclusão 25/1. Eu vou colocar um deadline para 28/1. Quando eu coloco um deadline para 28/1, a linha de folga total me parece ser alterada. A folga total, então, aqui nessa ferramenta, respeita e considera a data do deadline. Ou seja, eu não tenho mais a folga total toda que eu imaginei ter, ou eu não tenho a folga total toda que eu recebi pelo cálculo da metodologia. Ela vai sendo considerada em função do meu deadline até o momento em que eu coloco como limite o próprio dia 25. A partir daí, por não ter folga, essa atividade se apresenta nessa ferramenta como crítica, respeitando a informação de que há um prazo não calculado, mas um prazo referenciado limite, que é o deadline. Então, isso traz alterações no caminho crítico tradicional. Agora, no que diz respeito à data restritiva. Se essa atividade, ainda que no caminho crítico, que provavelmente pela agenda começaria no dia 31/1, se ela for restringida a só começar e não antes começar de 8 de fevereiro, embora ela ainda esteja no caminho crítico de produção, nós percebemos que as atividades que a antecedem não estão na cor vermelha. Porque aparece aqui uma folga, e de fato é uma folga, uma vez que é uma restrição dentro do caminho crítico, essa condição gera uma folga para as atividades que precedem. Isso dá a impressão de que é possível atrasar essas atividades e, por outro lado, dá a impressão que essas aqui são críticas, quando na verdade todas elas possuem uma folga até o final do projeto. Se essa atividade, ainda que no caminho crítico, que